Saudações pessoal, Caio T5 com mais um vídeo para vocês. Hoje estamos de volta aqui com esse maravilhoso libreto 50CT. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar um joinha e se inscreve no canal para não ficar de fora desses vídeos. E vamos pro vídeo. Pessoal, quando abordei esse notebook aqui que colocamos um SSD no lugar do HD original, né, e quebramos a senha dele, eu prometi um overview dessa máquina aqui e acabei não fazendo. Por isso, nesse vídeo, vamos fazer um overview dele e rodar alguns games para ver como que é a performance desse cara. Então, primeiramente, eu gostaria de falar da parte exterior que nós temos, né? Então, nós temos aqui esse belíssimo selinho metálico Intel Pentium MMX, certo? Libreto 50CT. Designed for Windows 95, o tecladinho que é bem pequenininho, mas que tem um feeling muito bacana de teclar nele, esse estranho mouse, que você apenas aponta o dedão para onde você quer apertar, né? Temos o botão de ligar, aqui na tampa nós temos os estranhos botões do clique do mouse, e as portas nós temos aqui a conexão AC, aqui na lateral nós temos uma entrada PCMCIA, que nós podemos ligar esse drive de disquete que vem com ele, tá? Originalmente ele também vinha com PCMCIA modem. Atrás aqui nós estamos com o docking station instalado, então temos aqui uma entrada serial, uma saída VGA, uma saída para fone de ouvido, uma porta de infravermelho para transferir os arquivos direto e uma porta paralela. Apenas isso de conexões para esse mini monstro. E, sem mais delongas, vamos ligá-lo e ver se um Libreto 50CT é realmente um dos melhores notebooks para games retrô. O pessoal tinha me pedido também o tempo de boot, depois colocou o Compact Flash, né, no lugar do HD, então já podem ver aí o tempo do boot. Eu achei muito parecido com o tempo de boot do HD mecânico, né? Pouca coisa mais rápido, mas aí vocês podem conferir certinho. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, né, esse notebook aqui infelizmente sofreu de backlight bleed, né? Tá bem evidente aqui na tela dele. Entretanto, é uma máquina muito bacana, né? Podemos ver aqui as configurações dele, ó. Ele é um Pentium MMX, né? Essa versão aqui é MMX. Tem também 50CT sem MMX, certo? A versão sem MMX é um Pentium 75 MHz. Essa versão aqui MMX é um Pentium MMX 120 MHz com downclock para 75 MHz, conforme eu consegui localizar pesquisando na internet, tá? Aqui nós temos uma placa de vídeo, né, um vídeo onboard Chips and Technologies de 2 MB. Temos também uma maravilha de uma placa de som Yamaha OPL3 SAX. Temos OPL3 verdadeiro nesse mini monstro, pessoal. Infelizmente não temos drive de CD-ROM nesse Note. Eu diria que é uma das maiores mancadas feitas pela Toshiba nesse notebook aqui. E para poder conferir o verdadeiro potencial dele para games, nós vamos precisar de reiniciar aqui no modo MS-DOS. Infelizmente a caixinha está com chiado, né? Já está estourada, né? Já veio assim, mas é uma bela máquina. Vamos tentar primeiro aqui o jogo Doom. E como vocês podem ter esperado, né,
O Doom funciona muito bem, com um som maravilhoso de um OPL3 verdadeiro. Como é um Pentium MX também, ele é bem rápido, não faz vergonha no desempenho, apesar do downclock. E vamos de Duke 3D. Assim como no Doom, esse notebook aqui não decepciona no Duke Nukem. Performance top de linha, que a gente poderia esperar aqui de um Pentium MMX. Som OPL fantástico. Vamos agora para um jogo que exige um pouco mais do PC, né? Death Rally. E mais uma vez a plaquinha Yamaha OPL3 não deixa a desejar, e a máquina bem capaz aqui, rodando muito bem aqui o jogo. Mais uma vez vou pegar pesado aqui com ele e rodar um jogo que exigia CD-ROM, sendo que ele não tem. Whenever I smell asphalt, I think of Marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. And the first thing I saw when I woke up was her face. She said she'd fix my bike. Free. No strings attached. I should have known then that things are never simple. Yeah. When I think Marine, I think of two things. Asphalt and trouble. Rip Burger, you're dumber than dirt. Oh, Mr. Cole.
E novamente nosso mini monstro não fez feio, nem em termos de processamento, nem em termos de som. A Yamaha OPL3SA3 é realmente uma placa que entrega tudo aquilo que você poderia esperar de uma placa com a OPL3 real. Realmente não tem comparações. Agora alguns títulos que são chatos de rodar. Prince of Persia. Novamente o som cristalino do OPL3 se sobressai nesse subnotebook. Outro jogo que é bem conhecido por ser bem chato de rodar em outras placas de som é o Monkey Island 2, LeChuck Revenge. E aqui você pode ouvir a trilha sonora sendo executada com qualidade nesse notebook mini monstro. Então, qual que é a conclusão? Apesar dele ter apenas 16 MB de RAM, por ser um Pentium MMX, roda muito bem o Windows 95, roda muito bem games retrô, a gente consegue trabalhar aqui no Excel com o Office, né? Na época rodou bem a internet, a gente consegue rodar games Windows, apesar de eu não ter nenhum exemplar aqui para mostrar para vocês, a não ser o próprio Paciência aí do Windows, né? Ele é bem competente para rodar games Windows que não precisem de muita memória e com certeza é um dos melhores notebooks, né? No caso aqui um subnotebook, né? Para se ter quando se pensa numa coleção retrô. Totalmente recomendado e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha aí para poder trazer mais vídeos como esse para apreciação de vocês e espero que os incentive a estarem adquirindo notebooks, né, e computadores, máquinas retrô como essa. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo.